Olá, meus amigos, meus irmãos. Conforme havia agendado convosco, nós estamos aqui registrando a live que é um acompanhamento dos fatos que têm ocorrido na igreja que eu ali congreguei por 30 e poucos anos. Praticamente 28 de ministério naquela igreja. E foi muito difícil a nossa saída. Fatos que geraram e motivaram a minha saída da minha igreja, na qual tinha no meu entendimento que ela seria a igreja que seria daqui para a Nova Jerusalém Celestial. Para mim era uma faculdade. Esta era a minha visão que eu tinha da igreja cristã Maranata. Muitas experiências notáveis eu vivi, mas, contudo, todas essas manifestações foram vivenciadas não pela a estrutura da igreja física, não. É porque tem um interesse do Espírito Santo de Deus em proclamar no mundo o seu evangelho. O evangelho que o Senhor Jesus Cristo ele veio apresentar. Que ele veio para apresentar o seu reino. O reino celestial. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto é que o Senhor Jesus mesmo dizia, né? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Percebeu? Então, dentro desse aspecto, é que fui trabalhando e vendo que realmente as manifestações, dons espirituais, profecias, sonhos, iam vivenciando em minha vida após o chamado para o ministério, que não era algo que era exercido pela denominação, mas sim pelo Espírito Santo. Eu fui muito perseguidor de todas as visões, de todas as revelações, de todos os sonhos, todas as profecias que o Senhor dava ao meu coração. Então, dentro deste aspecto, é que eu comecei a buscar ver tudo isso sendo realizado na minha trajetória. E o detalhe interessante era justamente que tudo aquilo que o Senhor fez acontecer na minha vida, as pessoas
quando tinha oportunidade, elas relatavam, mas sempre eu deixei muito claro: é o Senhor que deve ser glorificado nisso. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem. Quem tem que ser glorificado em todas estas manifestações não somos nós, somos apenas um instrumento. Os servos do Senhor no passado tinham esse cuidado. Tinham esse cuidado. Não foi nós, mas foi o Senhor que fez. Até os lenços e aventais dos apóstolos, quando tocava nas pessoas enfermas, eram curadas. Até nisto, eles tiveram todo o cuidado para que não transferisse para eles o abençoador, mas que eles eram instrumentos nas mãos do abençoador. Esta tem que ser a posição daquele que recebeu o chamado para representar o nome do Senhor na terra. É óbvio que a sinagoga de Satanás, ele vai se impor, lutar para calar este sacerdote. Mas se ele perseverar, se ele ficar firme no Senhor, o Senhor estenderá as mãos para ele e o levantará com mais poder e glória. Então são nessas coisas que nós queremos apresentar aqui. E diante de todo o período que passei, o que me deixou mais triste não foi o evento que ocorreu no desvio de um valor altíssimo, mas justamente porque quando eu procurei meus coordenadores para ajudar aquelas igrejas bem paupérrimas, que pessoas precisavam pagar aluguel e luz para sobreviver ali. Mas Deus já estava fazendo uma grande maravilha. Mas infelizmente eu vivi isso. E o que eles disseram? Não, vai lá, ora por eles, dispensa. A igreja não tem esta cordialidade. Ela não tem esta questão em eminência. Eu fazia isso. Mas por trás, alguns irmãos muito bem requintados me ajudaram a socorrer essas pessoas. Então, às vezes até meus coordenadores pensavam, milagre está acontecendo lá. Não, não é milagre, é ação. Milagre é quando a pessoa entra no hospital, está lá na UTI, você entra na UTI, faz um clamor e ali, ao decorrer de dias, você já tem a notícia. E a pessoa morreu? Não, já está em casa de alta. Isto é milagre de maravilhas, é a operação de maravilha da parte de Deus para com as nossas vidas. Então, esta introdução que estou passando para vocês é que o Espírito Santo ficou entristecido por todas estas ações que ocorreram na ICM. Eu estou falando aqui de questões espirituais. Eu estou falando aqui de Bíblia, Palavra de Deus. Eu estou falando aqui de exercício de maravilhas que Deus deu num primeiro amor e deixou que esse primeiro amor se revertesse em algo nulo. E o Espírito Santo, que é o ministério que está atuando atualmente, ele está agindo. E ele vai agir não é só na ICM, em qualquer denominação que cresceu, se estruturou poderosamente, requintadamente, na questão socioeconômica e que não estende as mãos para aqueles
que são da Irmandade, aqueles que são irmãos na fé, né? Entretanto, isso é o mais importante, porque aqueles que estão ali investindo, porque a igreja física, amados, ela não é uma instituição, ela não é uma instituição para a salvação do homem. Ela não é. Né? Os apóstolos que trabalharam a igreja física no período deles, eles entenderam isso claramente. Que quando tinha alguém necessitado, alguém precisando de socorro, alguém precisando de ajuda, eles estavam lá para estender as mãos. Só que nós encontramos pessoas que ali viram os apóstolos, né? Os apóstolos de Jesus, estendendo as mãos sobre pessoas e pessoas sendo curadas, operações de maravilhas acontecendo, que eles quiseram se aproximar para aprender. Teve um que chegou lá e falou assim: mas como é que funciona isso? É só estender as mãos e a pessoa já é abençoada, ela já recebe cura. Ele queria aprender isso, e é o que nós estamos vendo. Porque outrora ele foi pego numa situação de que ele pegou uma pessoa espiritual, uma pessoa que estava vivendo a questão da vida dela, né, na questão espiritual, mas não tinha uma direção segura, não sabia como trabalhar isso. Ele viu que a pessoa tinha uma mente espiritual e começou a ganhar dinheiro, em cima disso. Perceberam? Até Paulo, quando encontrou essa pessoa, ele fez uma oração lá poderosa, que a pessoa nunca mais teve visões, nem via nada, foi liberta. E isso afligiu a muitos. Então, essas situações vividas pelos apóstolos amadureceram, serviram de lição para eles, mas não serviram de lição para nós. Temos muitos hoje que estão instituindo denominações poderosíssimas, né? Porque só vem a nós, o vosso reino, nada. Acha que tudo isso vai ser levado para o céu junto com ouro e prata, né? Como os faraós faziam, né? Dentro das suas pirâmides, colocava seus servos, suas serviçais, depois da morte dele, era colocado isso, seus animais, seu ouro, sua prata, tudo isso, porque ele sabia que ele ia voltar. E quando ele voltasse, ele tinha toda a mordomia que ele precisasse. Tudo isso não virou contos de museus, né? Tudo isso está em museus. Porque lá no reino dos céus, o Senhor já tem o seu reino preparado, né? Ele já tem tudo pronto. Então ele não precisa de nada desta terra. O meu reino não é deste mundo. Então ele já tem tudo preparado, né? E quando ele vai preparar uma moradia para você, ele diz claramente: eu vou para o Pai vos preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não teria vos dito isto. Perceberam, queridos? Então é este afinco que nós temos que ver, que a igreja ela não pode se tornar uma igreja materialista, né? Uma igreja que todos os dias ela te tem no templo, mas quando você precisa dela, ela não te estende as mãos. Então, isto eu vivi. Mas quando veio o problema dessa grande demanda de desvio de recursos da igreja para beneficiar, né, uma estrutura da liderança, ou um grupo da liderança, eu não consegui me reter. Como que isso é possível? Por isso que você, pastor,
que tem o seu recurso natural, consegue subsidiar a sua vida, a sua família, então seja você um voluntário. Mas se você, pastor, não tem, seja você recompensado. Um salário, né? Salário básico. Ver, R$ 2.200 está de bom tamanho para você se subsistir nessa terra e cuidar do povo de Deus. É natural isso. Né? É bíblico também. Tá? É bíblico também. É um trabalho. E isso é importante. Mas tudo dentro do equilíbrio. Porque a melhor preocupação qual que é? É a ovelha da casa de Israel. É a ovelha da casa de Israel. É a ovelha do Senhor. Não é? Então, um castelo foi construído, o império foi construído, mas para quê? Sendo que tudo ficará nesta terra. Então, se pudermos fazer o bem, vamos fazer. Se puder estender as mãos, vamos fazer. Jesus não estendeu as mãos para Pedro. Né? Pedro desceu do barco para ver se era Jesus mesmo. O Senhor mesmo, então deixa aí. Ele foi e andou sobre as ondas do mar. Mas quando ele viu que afundava diante um vento forte, né? Qualquer vento forte nos estremece, mas a soberania de Deus não. E ele grita: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor estende as mãos para ele e o coloca no barco. Na igreja chamada Formosa aconteceu a mesma coisa. O cidadão na porta do templo, né? Na porta do templo. E ali, não lá dentro. O milagre aconteceu ali fora, na porta do templo. Olha para nós, não temos nem ouro nem prata. Mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele estendeu as mãos para aquela pessoa e ele levantou e andou. De gratidão, é óbvio. Por isso é que realmente é importante ter a igreja física, porque é um lugar onde a gente vai reunir para aprender, discutir, entender como o Senhor Jesus irá salvar as pessoas, como é que ele vai fazer acontecer o arrebatamento nas nossas vidas. Dentro disso, queridos, eu não pude ficar, então saí. E pelo que eu vi, muitas pessoas saíram. Né? Muitos líderes também saíram. E eu até pensei comigo que nós íamos reunir toda essa liderança que saíram e fazermos uma reforma para seguirmos a caminhada. Mas cada um foi para um lado. Né? E é nisso que eu quero apresentar para vocês. Né? Como foi tudo isto nesse entendimento. Vamos lá fazer uma oração? Vamos lá. Eterno Deus Pai, nós oramos neste momento e pedimos, Senhor amado, a Tua bênção, a Tua direção para aquilo que vamos expor, Senhor amado, dentro desta ferramenta de comunicação. E o objetivo maior não é criticar, o objetivo maior é mostrar a manifestação que o Espírito Santo de Deus está atuando no tempo chamado hoje. Ele está trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti que venha perdoar os nossos pecados. Aquilo que falamos, que fizemos, que não glorificou o Teu nome, nos perdoa e nos dá a cura da enfermidade física e espiritual. Esteja conosco, nos dando, Senhor, a Tua bênção. Que este trabalho possa despertar muitos
para buscarem a verdade, para que a verdade possa libertar e para que todos possam ter a certeza de como alcançar a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos assim, porque há, Senhor, uma responsabilidade sobre os pregadores da palavra de Deus, os mensageiros da palavra de Deus. E nisto, Senhor, nós oramos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, eu queria relatar para vocês, dentro de um momento profético, que depois da nossa saída, saiu muita gente. Eles foram, abriram igrejas, fizeram trabalhos em todo sentido. Orei muito ao Senhor, muito mesmo. E o Senhor deu uns sonhos profundos, promessas profundas. E a primeira que me impactou foi no momento em que nós saímos e vimos como grande é o Senhor de não ter nos deixado órfãos. Muitos nos chamaram de caídos, né? Caídos. E essa palavra nós tínhamos quando estávamos lá. Mas só fomos entender o significado dela quando estávamos aqui fora. Fora do sistema denominacional. E diante de tudo isso, algumas coisas eu queria participar com vocês. Que esta pandemia que nós estamos vivendo, que deveria ter um planejamento e uma logística do início, por isso que muitos ficaram desempregados, o clausuramento, né, o isolamento social deveria estar acontecendo agora, porque foi o que foi planejado lá atrás pela Presidência da República. Né? Esta era a visão, mas não. A visão foi colocada totalmente nas mãos de governadores e prefeitos. E a coisa não foi muito bem estendida numa mesa, e toda a estrutura governamental hierárquica, não sentou à mesa. Então tomou outro rumo. Muitas pessoas foram desempregadas. Muitas pessoas perderam seus empregos. Inclusive, eu também perdi. Né? 9 anos. Até pensei que a minha empresa ia me ajudar em muitos. Né? Tanto é que ela me deixou quase 2 meses em casa. Né? Ali. Opa, está preservando minha vida. Na volta, meu amigo. Muitos que voltaram foram mandados embora, e assim aconteceu em várias empresas. E o contrário disso, empresas que fecharam as portas porque não resistiram. Por isso, eu deixo esse adendo. Né? E dentro de tudo isso, nós cremos que também as mãos de Deus. Né? Dentro dessa pandemia, com certeza, há um momento especial em que Deus está oportunando esta situação para trazer um ensino, para ajustar a mente de toda a sua igreja. E quando eu digo igreja, eu falo justamente do corpo de Cristo, que é a pessoa humana, o corpo do homem. É a igreja de Deus. E ele deixa claro: coração do homem, templo do Espírito Santo. A vida do homem é templo do Espírito Santo. Então o Senhor ele quer tabernacular conosco.
né? E como é que ele vai fazer isso? Por intermédio de sonhos, visões, cânticos de louvores que realmente tenham uma mensagem de eternidade, uma mensagem, né, que transformadora do corpo e da alma, né? E por intermédio dos dons espirituais, né? Então nós temos justamente esses adendos aí, né? A palavra em si, ela é tudo, porque ela diz que a palavra transforma o coração do homem. Crendo em tudo isto, nós poderíamos entender como realizar a obra de Deus. Bom, mas eu quero relatar alguns sonhos que estamos vivendo atualmente e também o dom que o Senhor deu há 7 anos atrás, quando saímos, quando ocorreu todos esses eventos que entristeceu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, não se enganem, ele está entristecido e está trabalhando. E vocês que saíram da ICM neste segundo momento, vão saber neste dom, não é, como está acontecendo todo o processo de reforma, não do homem, mas do Espírito Santo. Logo em março, que veio essa pandemia, o Senhor nos deu este sonho. Estava no meio de uma grande avenida e todos tinham uma bandeira do Brasil nas mãos. Deu a entender que estas pessoas, a maioria, eram evangélicas. Ao questionar quem era que estava à frente deste enorme grupo, era dito que ele estaria a 100 metros na minha frente. Corri para ver quem era, e sem poder ver o seu rosto, ele dizia: veja, todos caminham como os gafanhotos, sem líder para dizer o que fazer. Se cada um precisar de algo, este passa por mim e eu dou o que precisa. Por isso, caminho entre eles, pois eu sou o bom pastor. Olha que coisa gloriosa. Esta será a nova caminhada que outrora todos iam em busca desordenadamente dentro de uma igreja. Estes hoje andam longe delas. É uma realidade que estamos vivendo. Veja, muitos dependiam de receberem amuletos para se manterem protegidos. Hoje é só falar, olhando para os céus, e eu responderei. Estou atraindo todos para a verdade. Veja, muitos superlotavam igrejas para receberem dádivas. Hoje, todos caminham longe delas. E um só olhar para os céus, eu os respondo. Interprete como você quiser. Veja, muitos se doavam cotidianamente em muitas igrejas. Hoje, todos caminham em uma só direção com um único pastor e um único rebanho. É como se as pessoas estivessem no mundo inteiro sem ninguém para coordená-los, né? Como os gafanhotos, mas davam certo. O sonho
o sonho terminava com as pessoas voltando para suas igrejas, com uma visão de tudo que passaram, e fui levado a 3 igrejas, e a adoração deles era cânticos de louvores. Após vinha a pregação dos pregadores falavam somente de Jesus, autor da salvação, e sua volta do início ao fim. E não se via nenhum pregador recolher dinheiro e nem vender objetos espirituais. Era como se eu tivesse em uma sala de monitoramento, pois os 3 cultos eu os via em uma tela. Certo que havia muitas telas. Assim pude contemplar uma nova forma de vida. Após vivenciar esse sonho, eu pedi que Deus falasse comigo na sua palavra. Após escrever os sonhos, abri a palavra aleatoriamente e o texto foi em Salmo 144, 13 a 15. E olha o que diz: os nossos celeiros estarão cheios das mais variáveis provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, de dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflições em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo o Deus é o Senhor. Pare e medite neste sonho e nesta palavra que veio a confirmar que este sonho não é de minha cabeça, mas sim um desígnio de Deus para o tempo chamado hoje. Contudo, senhores e amados irmãos, e aqueles que têm me acompanhado no meu Face, eu creio na soberania de Deus. E agora vamos entrar naquilo que eu queria mostrar para vocês. Que quando saímos, os primeiros meses, ou como se dizer, primeiros dias, primeiros meses, primeiro ano, veio o Senhor e nos deu um dom espiritual marcante. Vamos lá, sem perda de tempo. Este sonho tem praticamente 7 anos. E logo que saí da ICM, passei a assistir muitos membros que sofriam esta perda. Assim, uma família de Limeira chegou com o coração aberto para me ajudar. Nisto, partimos para realizar cultos em tudo que havíamos aprendido. Até hoje, não entendo por que não continuamos juntos. Mas foi esta noite, na madrugada do dia 28/9/2020,
que recebi a visita do Espírito Santo, que me falou ao coração e me relembrando o dom quando iniciamos a igreja em Limeira. Assim, passei a entender e compreender que minha posição na terra era a mesma que os profetas que chegavam aos reis e príncipes e ao povo e os repreendiam para voltarem ao primeiro amor. Olá, pessoal. Impactante? Vamos ao dom. Era visto 3 containers diante de nós. Esse foi o primeiro grupo que saiu da ICM. Eles eram de 40 pés. 40 pés, porque a estrutura do container são duas, 40 e 20. E serve o container para levar mercadorias. É exclusivo e estruturado para transportar mercadorias. Quando foi aberto o primeiro, muitas pessoas saíam de dentro dele. Cheguei a imaginar que nós iríamos abrir 3 igrejas. Até lutei para ver isto se cumprir, mas o trabalho foi em vão. A interpretação do sonho ainda não era este. No sonho, não era visto que os containers foram abertos simultaneamente, um após o outro. Havia um intervalo grande. Depois que vimos o container totalmente vazio, acontecia um estrondo na porta do segundo container. E ao ser aberto, o número de pessoas que saíam era grande e se espalhavam por todos os lugares. Por todos os lugares se espalhavam. O interessante é que as primeiras pessoas eram de grande estatura. Nisto, ficamos observando o terceiro container. A este, o tempo foi mais longo e me via plantado perto dele. E meus irmãos que comigo estavam já não ficaram. A porta se abriu e muitas pessoas desde pequenos adultos saíam desesperados por falta de ar. Neste era visto que um grande grupo onde fui designado para cuidar. Mas eu dizia: como, pois, sou um homem impuro e o menor entre os homens? Mas o dom designava e me levava a uma grande tenda branca, com irmãos e irmãs cozendo alimentos, e ao me aproximar eu experimentava o alimento e dizia: tudo está em ordem agora. Este foi um dom que veio de uma irmã que hoje mudou para irmã Holanda, que mudou para Vitória do Espírito Santo. Era uma grande tenda que ela via, e ela via muita
muita movimentação de pessoas e tinha uma área que era só de cozinha, né? Então eu via, antes de começar alguma reunião que eu iria ajudar a presidir, mas eu ia lá, experimentava o alimento, mas olha, o alimento está muito bom, minha irmã, muito bom mesmo, parabéns. E ela me viu dizendo isso, né? Vamos conhecer, antes de mais nada, a estrutura de um container para que possamos entender a interpretação deste sonho. Como eu tinha postado, a estrutura de um container, primeiro vem o painel superior de um container. Segundo, o painel lateral. Terceiro, as cantoneiras, que é a estrutura do retangular, né, do container. São a estrutura. E é ligada, né, todos os painéis são ligados, né, e tem a abertura frontal, que é onde tem a porta do container. Visto também a estrutura do container, o painel posterior, que é o que se fecha os lados, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lado são todos fechados. Vejam, não há janelas, então não é uma estrutura para pessoas, simplesmente para mercadoria. O piso feito, as vigas do piso feito de madeira. Ok? Agora uma coisa interessante no container. Quando você abre o container, para que ele seja perfeito, ele precisa ter os respiradores. E os respiradores do container perfeito precisa ter 4. 2 na parte frontal e 2 na parte posterior, tá? Do container. Esse é o container perfeito. O container que tiver 2 respiradores, um do lado e o outro do outro, logo que você entra na porta, ou um do lado direito e o outro do lado esquerdo lá no fundo, eles também são considerados positivos. Eles podem ser utilizados. Ok? Eles são perfeitos. Agora, se o container tiver apenas um respirador, a pessoa que comprar, que alugar, na verdade, esse container, vai ter o prejuízo de ter as suas mercadorias danificadas. Porque, de um lado, vai ficar protegido pelo respirador e do outro lado, ele vai ficar totalmente umedecido. Essa umidade vai descer e automaticamente vai subir entre a mercadoria e vai danificar a estrutura interna do equipamento da mercadoria. Então, em nossos treinamentos aduaneiros, nós instruímos justamente os conferentes, né, para tomarem muito cuidado quando avaliar um container. Não é entrar de qualquer jeito, não é só ele estar totalmente escuro, porque ele totalmente escurecido, ele é um container top, porque não entra água nele, não tem nenhum foco de luz dentro, então ele está perfeito. Para quem? Para a mercadoria. Mas para o homem não. O homem precisa da luz, precisa de Jesus Cristo na sua vida. Amém? Então, queridos, essa é a estrutura do container. Né? E o Senhor Deus nos deu esse dom espiritual, mostrando o que Ele iria fazer na ICM dali para frente. E que hoje é que chegou a compreensão e o entendimento. Por quê? Porque o Senhor nos visitou e nos fez lembrar esse dom
E era o momento da abertura do segundo container. Para trazer esta interpretação, depois de 7 anos, clamei aos céus, e abrindo a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes e está apta para discernir a intenção do coração do homem, me levou a conhecer a esta verdade. Aí abrimos a palavra. E olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 11, versículo 21. Veja lá. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Cada um busca o seu discernimento. Olha o que diz. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Foi esta a palavra que estou baseado e com autoridade para mostrar este evento. O que isto representa? Que o primeiro momento, primeira saída das pessoas da igreja ICM se deu neste evento. O primeiro, todo mundo saíram, o primeiro container foi aberto. O segundo é este agora, que nós encontramos aí, né, que no detalhe do sonho mostrava que quem saía em primeira instância, quem estava à frente, né, eram pessoas de grande estatura. Quem são essas pessoas de grande estatura que saíram da ICM neste momento? Pastores, ungidos, diáconos, homens que estão na liderança, né? Por certo, perderam espaço, né? Ao ver que o espaço ia ser perdido, não tenho mais acesso ao YouTube, não tenho mais acesso à Rádio Manaim, não tenho mais acesso à estrutura A, B ou C, então decidiram sair. E nesta saída é a abertura deste segundo container, porque quando eles saíram, o que diz o sonho? Que muitos saíram juntos. Queridos, eu estou glorificando a Deus, não por essa situação, mas é porque eu estou acompanhando os acontecimentos proféticos em dons e visões, senão você está sendo um falso profeta. E quem eram os falsos profetas? Eram aqueles que, na verdade, alimentavam os anseios de Jezabel, de Acabe. Eles queriam ouvir alguma coisa. Como os magos lá do faraó. Tem pragas aqui acontecendo, faraó. Não tem problema, nós também fazemos a mesma coisa. Isso alegrava o ego do faraó, porque eles estavam multiplicando, né, as mesmas situações que estavam acontecendo na manifestação de Deus em Moisés e Arão. Aqueles que estavam alimentando este ego. E nós não estamos aqui, e eu não estou aqui para brincar de igreja. Né? Ministério de 28 anos, de 30 anos. O Senhor tem uma grande obra para realizar. Então o que é isso? O Espírito Santo está trabalhando. Né? Está trabalhando. E estou trazendo aqui algo que realmente vou dizer aos irmãos de Limeira: força aí, porque vocês vão aumentar o trabalho de vocês, porque muita gente está saindo.
vou dizer aos irmãos da SEM, né? Força aí. Né? A igreja lá de Trindade, de Itaim Paulista, vão se preparando que vai ter muito trabalho. Né? Tudo tinha um momento. Então, nós estamos vendo, né? Eu tenho recebido aqui informações de que irmãos estão sendo chamados para realizar aí essa reforma, juntamente com os irmãos ali que saíram, que estavam o quê? À frente. E está certo, porque está se cumprindo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Olha, o Espírito Santo está reestruturando tudo. Já que vocês cresceram, se fortaleceram, ficaram poderosos, mas não estão sabendo dividir o espojo, então vou dividir o reino. Então está uma porção para lá, outra porção para cá, e a coisa está acontecendo. Mas tem um terceiro container que vai ser aberto. Neste segundo eu não fui chamado. Talvez o meu pecado seja tão agressivo por estar tanto tempo distante da ICM que eu não fui lembrado. O José também, me senti como José. O José também, né, foi lá, tá batendo ali, apanhando aqui, foi jogado no cárcere e tudo, aquela coisa toda. Trabalhou lá dentro, edificou tudo, fez a diferença dentro do cárcere, fez o cárcere produzir para o Estado, né, para o Egito, né, e ali duas pessoas teve um sonho, né, duas pessoas teve um sonho, e ao contar o sonho, falaram: você, felizmente, meu querido, não tem jeito, você irá morrer. Mais um teve um sonho e o Senhor restituiu ele para estar servindo ao faraó, trabalhando. Ele retomou as forças para o trabalho. Mas José deu uma indicação para ele. Falou assim: olha, meu querido, quando você estiver com o faraó, não esqueças de mim. Não esqueças de falar sobre mim, tá? Ok, tudo certo. Que nada, ele esqueceu. Mas teve o dedo de Deus. O esquecimento teve o dedo de Deus. Porque lá na frente, né? Lá na frente, não vou dizer como tipologia e nem tipo figura, porque isto são para objetos, para nós, seres humanos, ficamos com o ensinamento de Paulo: sedes meus imitadores, como eu de Cristo. Isto já basta. Tipologia e tipo figura de Jesus, de Espírito Santo, de Deus na vida do homem, pode esquecer essa doutrina. É jogar no molhado, é secar gelo. Porque a santidade, a divindade era tão gloriosa que se o homem se apresentasse diante de Deus, ele era fulminado. Ele era fulminado. Mas naquilo que ele acertou, ele é tipo de Deus, tipo de Jesus, tipo do Espírito Santo, e naquilo que ele errou, e aí? Mata ele? Joga ele? Destrói o cara? Porque foi o que aconteceu na vida de homens que receberam tipologias. José teve a tipologia de Jesus, segundo os estudiosos. Não, mas não é. José casou, não teve tipologia. Aquilo que ele acertou, não. O que estava acontecendo era a operação da divindade dentro do homem que abre o seu coração para Deus. Eles não viriam em corpo presente,
mas ele entraria dentro da vida da pessoa e direcionava para o bem. E todos aqueles, puxa, é um homem notável. Quero aprender com ele. Vai lá e aprende. E aí Jesus também nasce no coração daquela pessoa, nasce no coração de outra pessoa, e ele vai nascendo no coração das pessoas e vai transformando o coração das pessoas em templo do Espírito Santo. Imagine aquele que estava lá na cruz. Que mal aquele homem fez. Vamos imaginar se ele estava ali e todos que iam para a cruz eram homens terríveis. Então, mas uma simples palavra. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com Deus não tem meio termo. Né? Não tem meio termo. Ele dá a oportunidade e a pessoa ali abraça a oportunidade. Pronto. Seu nome está escrito no livro da vida. Perceberam? Então é dentro desse aspecto que nós observamos. E essa tipologia, então, não existe. Né? Davi, tipo de quem? De Jesus e o Filho, tipo do Espírito Santo. Mas veja o contexto de vida deles. Não. Deus operou uma grande maravilha quando o homem for viver uma grande situação como viveu Salomão. Salomão trabalhou a sabedoria. Ele viu que a sabedoria, mas não tem nada de tipologia, nada de tipo figura, não. Mas nos objetos, sim. Né? Nos objetos nós possamos vivenciar isso, porque foram sombras. Olha o que o Senhor Deus diz. Em tudo que foi vivido, né? Que o tabernáculo passou a ser o quê? Sombras. Né? Então nós temos que ter muito atenção e detalhe nesse assunto, né? Porque nós somos pessoas e pessoas estão sendo trabalhadas para serem templos do Espírito Santo, não trabalhadas para serem escravas de um templo físico, né? Para ajudar. As pessoas querem ajudar, elas querem trabalhar, mas elas precisam entender que no dia do arrebatamento, Jesus vai chegar ali nos ares do jeito que os discípulos viram ele subir, verão ele descer, e ali ele chamará um a um. Imagina isso, que poder glorioso. Ele não vai passar um WhatsApp para os pastores, ou pastores da renovada, da estruturada, né, do sétimo dia, ou do dia quinto, né? Então vai lá. Avisa o teu povo que chegou o dia do arrebatamento. Negativo. Tanto o pastor como a ovelha terão que ter sensibilidade para ouvir o toque da última trombeta. Então, queridos, brincar de ter igreja é uma coisa, mas compreender o mistério é outra. E o amadurecimento, ele só vai acontecer quando eu, você, cada pessoa buscar-me-eis de todo o coração, toda a sua alma, todas as suas forças. É o mezuzá, que lá em Deuteronômio aparece, não a palavra mezuzá, mas aparece justamente as ombreiras da porta, onde você colocava um pergaminho, lá com duas coisas importantes. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a Deus acima de tudo. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Era importante isso. Né? Então, queridos, o terceiro contêiner será aberto. Já que eu não fui chamado no segundo, quem sabe no terceiro eu venha a ter a oportunidade, né, de trabalhar na seara do Senhor. Não há problema nenhum, não tem problema nenhum. O que eu estou observando é que vai ter muito trabalho para muitas denominações. Marcelos, os gêmeos que saíram lá, tem a igrejinha deles lá na Penha. Vai se preparando, querido, vai ter muito trabalho. Então todos vocês,
vão ter muito trabalho, né? E a ICM internamente, no terceiro container, ela vai entrar no processo de reforma. Porque o que dizia aqui o sonho? Nisto ficávamos observando o terceiro container. A este o tempo foi mais longo e me via. Opa, então eu estou nesse projeto. Perto dele. E muitos irmãos que comigo estavam já não ficaram. Tá tudo certo. Tá acontecendo igualzinho. A porta se abriu e muitas pessoas, desde pequenos e adultos, saíam desesperados por falta de ar. É claro, o ar que vem nos respirador dos containers é utilizado para proteger a carga, mas a pessoa humana não, né? Precisa ter uma infraestrutura. Quem sabe de uma pessoa, quem sabe duas, mas multidão, o container cheio de pessoas, saía pessoas que não acabava mais. O que é isso? É uma estrutura que se formou e que não deu condições das pessoas sobreviverem, suportarem, né? Mas com as portas do container abertas, elas podem ir agora e noticiar e proclamar o evangelho do reino e mostrar, olha, essas coisas aqui é boas, essas não é boas, essas nós podemos aperfeiçoar, né? Olha, a estrutura é desse jeito, né? Cada igreja ter o seu recurso, cada igreja cuidar do seu povo e seguir no evangelho à frente. Eu lembro que nós fizemos até um encontro, né? Um encontro. Nós tínhamos aproximadamente umas 15, 20 pessoas que a gente estava se reunindo sempre. E assim como nós temos feito em algumas reuniões, temos encontrado pessoas para reunir, para glorificar o Senhor, para falarmos do Evangelho. E o detalhe é que nós quisemos fazer um encontro. E olha, teve almoço, teve o café da tarde, teve um batismo, né? E o detalhe, pegamos os recursos que nós tínhamos na igreja, tudo pago, aluguel pago, isso pago, conta de luz paga, conta de água paga, ok. O que tem mais aí? Ah, tem tanto, pega esse tanto. Não vamos onerar nenhum das pessoas e nem dos irmãos, né? Então, 99% que nós tínhamos no recurso, nós pagamos no aluguel da chácara e fizemos um dia com Deus. Foi extraordinário, né? Mas ninguém foi onerado naquilo. Falamos da palavra de Deus, teve quebrantamento, foi muito bom. Foi ensino. Fica aí o exemplo. O que você vai fazer quando você tiver as pessoas no seu poder? Você tem elas presas a você, você tem o dinheiro delas preso a você. É isso que você quer? Saiba que você está colocando as pessoas dentro de um container. E no tempo e no momento certo, o Espírito Santo vai vir e vai abrir esse container e vai espalhar mais pessoas aí no mundo. Então, esse terceiro container, não sei nem o dia nem a hora, mas eu entendo que nós não estávamos errados quando saímos da ICM. E agora mais que nunca, porque saíram tanta gente em todos os estados, que nós estávamos certos, que a doutrina estava falha e precisa ser colocado em ordem, né? Precisa saber o que realmente Deus está falando nos dons espirituais, porque de onde eu vim, muitos dons. O que a gente precisava era entender. Fala o dom primeiro. Pronto. Agora eu vou abrir a palavra de Deus para ver o que ele
se é para eu obedecer ou não. Fala o dom primeiro. Né? O desafio é este. Primeiro abre a palavra. Eu vou ter tempo para ler o que eu quero ler. Não, fala o dom primeiro. A palavra vai dizer claramente. Veja que coisa gloriosa. A palavra, primeiro eu tive o dom, escrevi, falei. Então, fiz toda a estrutura aqui para apresentar esta live. E aí, eu submeti tudo isso aqui na presença do Senhor. Abri a palavra aleatoriamente. E o que saiu? Lucas 11, 21. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Perfeito? Deu para entender a instância disto? Sobrevindo um mais valente, teve um lá que se transformou num valente maior do que todos. Percebeu? Preciso dar nome? O texto está me falando, Deus está falando comigo e eu estou falando com vocês. Sobrevindo um mais valente do que ele, venceu. Tira-lhe a armadura em que confiava, estava blindado, não? Dentro de si mesmo, e lhe divide o despojo. Acabou de sair, saiu um monte de gente com ele. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Segundo container aberto. Perceberam? Agora o terceiro container, ninguém vai ter medo mais de sair da igreja Maranata e nem da igreja Batista, Sabatista, Universal, né? Deus está tratando, ele vai tratar com todas as igrejas que se estruturaram no mundo e que não estão sendo fiéis à essência da palavra vivida pelo Senhor Jesus e os seus discípulos. Perceberam? Eis aí a voz que clama no deserto. Difícil, né? Por isso que ninguém me quer. Porque aqui eu sei que o Senhor me sustentou até aqui. E Ele me quer ainda dentro desse projeto. Porque se Ele não quisesse, eu já tenho orado para Ele tirar a minha vida. Eu não quero mais. Mas toda manhã eu acordo no meu banquinho. Eu tenho meu banquinho de oração, né? Que eu já deito, já debruço ali de joelho e clamo ao Senhor. Aprendi com Wesley, né? Então, ali eu já faço o meu clamor. Vai, Senhor, de novo, estou vivo. Que para com isso, Senhor. Não quero mais. Já fiz o que tinha de fazer. Já completei a minha carreira. Já guardei a minha fé. Pode me levar. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Terceiro container será aberto. E se for da vontade de Deus, que eu estou entendendo, que está me preservando minha vida ainda, quem sabe eu terei o chamado para realizar esse trabalho. Senhor Deus e Pai, dá em tuas mãos o castelo que um dia foi construído para
aguardar a tua fortaleza, onde anjos, arcanjos, querubins, serafins ministram a favor de todos que hão de herdar a salvação. Vem cuidar desse novo momento, das pessoas que saíram da ICM e que estão trabalhando na ICR, que eles ali também possam crescer. Embora as mensagens que eu tenho acompanhado não é diferente da mesma que tem pregado na ICM. É de igual forma. Mas acredito, Senhor, e creio que o Senhor tem um grande mistério a fazer na Igreja Cristã Maranata. Por isso eu oro a Ti, Senhor, que o Senhor venha cuidar de todos nós. E que eu acredito também que agora as pessoas estão livres, prontas, sem medo, achando que vai perder a salvação, achando que vão perder suas estruturas materiais, se porventura deixar a sua denominação. Não é assim. Estamos aprendendo com essa pandemia que o grande pastor, o sumo pastor, ele está atuando a nosso favor. Por isso, cuida de nós. E no tempo do Senhor, quero me colocar, Senhor, na Tua presença, como assim muitos estão fazendo. A quem enviarei? E eu digo ao Senhor, envia-me a mim. Mesmo sendo homem puro, mas que a brasa do altar do Senhor encontrou espaço ilimitado dentro de meu ser. Assim seja com todos aqueles que desejam realizar a obra do Senhor, que não sejam esquecidos, para que o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos os servos de Deus, todo o povo de Deus, hoje e até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém.